Tá gravando. Pronto. Então... Olá, esclerosados. Não, melhor. Olá, esclerosados. Não. Oi. Ih! Não. Oi. Oi, como vai você? Não, eu não sou Priscila Siqueira. Oi. Tá, não, só oi. Então, meu nome é Liege. Eu tenho 25 anos. Tenho 25 anos e faz mais ou menos 3 ou 4 anos que eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Ó, a camisetinha da HP lá de Porto Alegre. Eu moro em São Paulo, sou de Porto Alegre. Vivo aqui há 10 meses, eu acho. Creio eu. Memória não é com a gente mesmo. Então, esse primeiro vídeo é pra contar como é que eu fui diagnosticada. A primeira vez que eu tive um surto da esclerose, eu perdi toda a coordenação do lado direito. Começou com... eu não conseguia pegar nada na mão, eu trancava na hora de digitar ou escrever. Depois eu comecei a caminhar e a minha perna fazia assim na outra. E eu quase caía. Era horrível. Não era horrível, mas eu fui deixando passar. Aquela coisa, tipo, daqui a pouco passa, não é nada demais, daqui a pouco passa, não é nada demais, daqui a pouco passa. Aí eu comecei a perder meio que, ficar meio tonta às vezes, assim, eu tinha a sensação de que o corpo saía, o corpo ficava e a mente saía, mas ao mesmo tempo eu não perdia a noção do que estava acontecendo, não era tontura, eu não sei o que é. Experiência extracorpórea, alguma coisa assim. E eu fiquei uns 2 meses assim, foi piorando. Aí eu fui passar a virada do ano novo na praia com um casal de amigos. Casal não, porque eles ficaram lá na praia e nem ficaram direito. Mas enfim, com um casal e mais eu e o meu ex-namorado. Que durou 7 anos de namoro, idas e vindas e etc. E eu acho até hoje, no fundinho, que aquele primeiro surto teve a ver com ele. Se bem que eu tava saindo de uma fase também complicada, mas enfim, whatever. E foi quando eu literalmente pedi ajuda, assim. Porque até então tava tudo bem, eu tava conseguindo relevar, eu dirigia, eu caminhava, eu trabalhava, eu fazia tudo que eu tinha que fazer. Apesar de todos aqueles problemas com a mão, com a perna e com a visão, né? Com a visão não, com a cabeça. Aí eu lembro até hoje que a gente tava brigando muito naquele final de ano. E aí no dia 31, eu acho. A gente brigou e eu fui caminhar na praia e eu saí de super melodramática, saí assim, sem celular, sem nada. E nunca vou esquecer até hoje que na hora de voltar eu sentei 1 hora na areia e chorei muito porque eu não conseguia caminhar, porque eu dava 2 passos e a perna não ia. E eu não tinha como pedir ajuda, enfim, aí uma caminhada que era pra ser de meia hora, levou 2 horas. Aí eu voltei, aí eu pedi ajuda, comecei a pedir ajuda pra ele pra caminhar. No dia seguinte, dia 1º, eu voltei com a minha mãe da praia, ainda dirigindo, pedi pra ela pra mim ir no médico. Aí minha mãe é enfermeira, trabalhando no hospital, e aí ela conversou com um amigo dela, médico, clínico geral, e ele disse, não, ela tem que fazer uma ressonância magnética hoje, entendeu? Aí eu cheguei, acho que foi numa segunda, na terça-feira de meio-dia, de manhã, assim, umas 11 da manhã, eu fiz a ressonância. Quando eu saí da ressonância,
aquela coisa. O radiologista falou que chamar minha mãe, que era amigo dela também, porque foi no hospital que ela trabalha. Aí o radiologista chamou ela e disse que tumor não era. Mas que provavelmente podia ser esclerose múltipla, que ela deveria me levar num neurologista. Aí a gente foi num outro médico, neurologista, amiga da minha mãe. E aí eu comecei a fazer todo aquele processo, só que ele é neurocirurgião, Dr. Leandro Dini, São Leopoldo. Muito bom ele, muito bom, muito querido também. Eu comecei a fazer um monte de exames pra ver o que tava acontecendo, se era esclerose mesmo, mas eu nunca vou esquecer da cena dele falando que era esclerose. Eu nunca tinha ouvido falar. A minha mãe começou a chorar muito do meu lado. Eu não sabia o que estava acontecendo. É incrível, parece que pros outros é pior do que pra gente. Eu não sei. Eu tenho essa sensação, entendeu? Tipo, pra minha mãe, parece que a dor dela foi muito maior do que a minha com o diagnóstico. Claro que depois eu tive vários problemas e tal. Mas a dor dela foi maior que a minha, que eu pude ver. Enfim, aí continuando, aí eu fiz uma bateria de exames, se não era, se eu não tinha reumatismo, se eu não tinha, sei lá, qualquer outra doença, câncer, sei lá, fiz um monte de exame. Aí eu fui fazendo aquela semana mesmo, eu fui fazer o líquor, eu teria que fazer a pulsoterapia, mas eles não sabiam como é que ia se dar o andamento da coisa, resolveram, como a pulso é uma dose muito alta de corticoide, eles resolveram esperar o resultado do líquor, né, que é a punção lombar nas costas. Aí eu fiz a punção lombar, tudo, foi tranquilo. Voltei pra casa, fiquei andando que nem uma velha durante 4 dias. E os exames vindo tudo negativo. A única coisa que eu tinha era a ressonância, com 8 pontinhos. Só da cabeça, por enquanto. Aí passou uns 9 meses, eu fui num neuro de novo. Ele disse que pediu mais ressonância. Disse que podia ter sido porque eu tive catapora aos 20 anos de idade. Então, que poderia ter sido isso. A junção da catapora com a vacina da rubéola. Umas coisas meio loucas, assim. Então, aí eu fiz a outra ressonância. Aí, a princípio, meus exames continuaram dando negativos, só a ressonância. Que também não tinha dado muita alteração. E esse meu primeiro surto passou tranquilo. Aí passou sozinho. Whatever, assim, sozinho. Aí Como foi aquilo? 6 meses depois desses 9 meses, eu fui num neuro do convênio aleatório. Aí ele pediu uma ressonância também. E aí, nesse meio tempo, minha mãe disse, chega, vamos no cara que sabe. No cara que estudou, no cara que trata uma galera disso. Então, vamos no especialista. Eu lembro que minha mãe marcou uma consulta, foi 1 ano e meio depois, assim, do meu primeiro surto. Minha mãe marcou uma consulta, cara, porque foi particular, primeira vez. E eu conheci o Dr. Alessandro Filkenstein, grande neurologista, muito querido. Ele é mais meu psicólogo que meu neurologista, mas ok. Aí eu fiz Aí ele sentou, ele olhou as ressonâncias e disse, então, ela tem esclerose múltipla. Minha mãe começou a chorar, o consultório é minúsculo dele, não é minúsculo, é tipo, cara, é o tamanho do meu quarto, assim. É tranquilo, entendeu? Pra ele e mais 2 pessoas no máximo. O problema é que tava eu, minha mãe e a minha tia, que me criou também. Então, e a minha mãe andava pelo consultório, assim,
toda, não conseguia parar quieta, assim. Teve uma hora que ele olhou pra ela e disse assim: para, mulher, para, fica quieta, deixa eu trabalhar. E aí ele deu o diagnóstico, ele disse que eu tinha esclerose múltipla, que eu tinha que fazer o tratamento. Foi mais ou menos isso, assim. A minha mãe começou a chorar, minha tia chorando, eu chorei meio que pra acompanhar, porque é ruim ver a mãe da gente e as pessoas que a gente ama chorando, né? Ainda continuei sem entender o que tava acontecendo. Fui começar a entender muito tempo depois, assim. Pra falar a verdade, acho que a gente só cai a ficha da gente quando a gente começa a encontrar barreiras. Porque ele me disse que eu ia ter uma vida normal, que eu podia fazer o que eu quisesse, mas tudo com moderação. E realmente é assim, entendeu? Tudo a gente pode fazer com moderação. E desde então eu faço tratamento com Copaxone. Porque eu lembro até hoje que ele me disse nessa consulta, ele disse assim, aliás, pode fazer 5 ou 4 tratamentos. E tem um só tratamento que é indolor e que não tem muito efeito colateral. Isso aí, viu? Colateral. E aí eu comecei a fazer o uso do Copaxone. Eu uso desde então. Faz 2, 3 anos. Faz 2 anos. Faz 2 anos, 3 anos. Vai fechar 3 anos agora. Esse mês fecha 3 anos. Que eu fui diagnosticada de verdade. E eu nunca tive que mudar muitos planos que eu tinha por causa da esclerose, mas se ela realmente me impediu, além de fazer esses grandes planos, acho que ela nunca me impediu de nada. Ela me impede de algumas coisas, fato, do dia a dia. Grandes coisas, do tipo ter um filho, casar, viajar pela Europa. Não que eu tenha viajado pela Europa, não que eu seja casada e não que eu tenha um filho. Ok. Mas até porque eu sou solteira. Eu moro sozinha. Moro sozinha não, eu divido apartamento. Então... Mas é engraçado conviver com a doença. Quando a gente tem um diagnóstico, a gente não sabe o que é. A gente fica meio perdido, porque a princípio o médico diz que tu pode fazer tudo, mas depois pode não fazer nada. E depois pode fazer tudo de novo. E eu acho que é questão de saber os seus limites. Sempre, sempre. É sempre que eu digo, saber os seus limites. E o objetivo de eu estar fazendo esse vídeo, e do objetivo de eu fazer os próximos vários vídeos que eu pretendo fazer, é porque eu cansei de ser uma esclerosada sozinha. Cansei. É um saco a gente contar pras pessoas. A gente fica cheio de dedos pra dizer, então, eu tenho esclerose múltipla. E a pessoa diz, e muda de assunto. Porque ela não sabe, ela não entende o que é isso. E então eu evito às vezes falar. Sei que muita gente evita falar. Esses dias foi muito engraçado quando eu tava já aqui em São Paulo. Eu fui sair com umas amigas minhas lá do sul que estavam com outras amigas que tinham vindo visitar elas, que também eram de Porto Alegre. E uma das meninas, nós tava lá conversando, não sei o que. Não sei o que aconteceu. Que a gente se descobriu, ela também tem esclerose, entendeu? E a gente vai tomando essas surpresas. Esses dias eu falei pra Karina, minha amiga, que eu tava achando que eu tava no meio de um surto. Eu ainda acho que eu estou no meio de um surto. Eu preciso de mais averiguações pra ter certeza mesmo. Mas foi engraçado que eu falei pra ela, porque é coisa da esclerose, amiga. E ela disse, tu tem esclerose múltipla? Eu nunca te falei. E a gente acaba esquecendo. Aí a gente... Eu não sei. Eu sou assim, entendeu? Eu cansei, literalmente cansei de ser uma esclerosada sozinha nessa vida. Entendeu? Eu não sei como é que é as angústias das outras pessoas. Eu sei que tem gente que tem esclerose que é casado, que tem filhos. Quando eu participava muito da HPEN, que é a associação lá do Rio Grande do Sul, gaúcha,
Eu conheci bastante gente que tinha. Óbvio que era uma associação de esclerose. Não, mas não é só por causa disso. Mas por causa do... por causa das reuniões, e a gente vai sabendo, vai trocando ideias, e eu quero trocar essas ideias com mais pessoas. Eu acho que mais pessoas deveriam... Acho que quem tem esclerose múltipla deveria se assumir mais. Ou sou eu que sou assim tão travada. Sei lá. Então é isso. Até a próxima. Se eu lembrar.